Hello. Are you alright? Good to see you here. Alright? Oh, this is teacher Mada. Alright? Good to see you. How are you, Mr. Mada? Are you alright? Great pleasure. Ok, pessoal. A gente achou que seria importante nós fazermos um momento para explicar para vocês como é que serão as aulas de inglês, ok? É muito importante. Eu acho que esse momento é interessante para que vocês possam usufruir o máximo possível de que nós temos a oferecer para vocês, ok? Então, primeiramente, é um prazer ver você aqui no canal. Espero que você possa gostar das aulas, né, que nós vamos oferecer para vocês e que vocês possam até divulgar também, né? Divulgar porque são aulas gratuitas, né? Objetivo muito interessante para passar para vocês alguns dos conhecimentos que eu, professor Mister e o professor Mada temos em relação a línguas estrangeiras, ok? Então, nosso objetivo hoje é passar para vocês algumas dessas ideias. Então, nós vamos dividir em partes, eu vou falar um pouquinho, depois o Mada também passa algumas coisas, o professor Mada coloca algumas ideias para vocês, mas, em princípio, para começar, para iniciar, eu diria que o importante é que vocês foquem nessas aulas, porque essa é a metodologia que eu aprendi, esses vários idiomas, né, que está totalizando 10, que a gente consiga ir nesses países e conseguir viver lá, ou seja, conseguir se comunicar sem que precise de intérprete. Então agora eu vou passar para o Mada fazer mais algumas colocações sobre como é que vai ser essas aulas, ok, Mada? Hi pessoal, what a great pleasure to see you here. It's good to see you. Ok pessoal, que bom que vocês estejam aqui. Como foi falado, né, o Mister falou bem claramente para vocês, nós estamos aqui para preparar umas aulas muito boas para vocês. A gente vai se divertir fazendo isso, né? Mas eu preciso colocar alguns pontos, sim, mas deixe-me lembrar primeiro para você. Veja que interessante a gente conseguir entender muitas coisas do filme, nem sempre estar olhando lá a tradução, que aliás, muitas vezes, né? Você já deve ter visto algum filme em que você está lendo lá a tradução e acontece uma coisa meio estranha e você nem sabe o que significa, mas você sabe que não está legal aquela tradução, né? É muito comum isso, né? Aí, mesmo quando for dublado, né? Tem muitos casos em que parece que não fecha, tem alguma coisa errada ali, né? Porque muitas das traduções realmente que a gente vê em filmes tem bastante erros, né? Então, você sabendo um pouco de inglês, você vai ver o original, né? Não precisa ficar se preocupando em ver as traduções. E sem falar no sentido de você poder visitar esses países em que você está estudando a língua, né? Principalmente o inglês, você conseguir se dar bem, conseguir se comunicar, acho que é uma coisa importantíssima, né? Não precisa se preocupar tanto em falar tão bonitinho no começo, mas depois você vai ter um processo para melhorar, mas só a questão de você se comunicar com alguém, como nativo da língua, pô, isso é extremamente gratificante, né? Eu gostaria de falar sobre essa questão da numeração das lições, né? Você vai ver que tem algumas lições que aparecem algumas numerações ali, e eu vou voltar então para falar sobre essa numeração, que pode confundir bastante vocês aí, né? Como é que se faz essa numeração? Tem simultaneia atrás, um fator importantíssimo nesse contexto, que é essa questão de nós trabalharmos com um tripé. Continua na sequência, pessoal. Essa visão de tripé, eu acho que foi o que facilitou para a gente as línguas que a gente sabe. O que significa esse tripé? Esse tripé significa que a gente deve trabalhar em cima de vocabulário. Eu preciso ter conhecimento, ter vocabulário. Não há como eu conseguir me comunicar sem esse princípio básico que é através do vocabulário. Eu preciso usar o mesmo código que essa pessoa que vive nesse país está usando. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é trabalhar com essa questão, botar esse vocabulário dentro de uma gramática. Okay? Eu preciso colocar dentro da gramática, porque todas as línguas têm algumas regrinhas, algumas normas, né?
Eu vejo que isso é importante, não é o primordial, porque o que importa é que a gente se comunique, mesmo que errado. O fator principal para mim sempre foi a comunicação, depois vem aquele polimento que é necessário a gente polir, saber falar de forma mais igual ao que os outros estão falando, o pessoal nativo. Acho que isso tem uma importância tremenda. Mas o ponto principal é que nós vamos trabalhar com esse ponto, que é o vocabulário. Depois a gente tem essa questão da gramática, mas só isso não é o suficiente. Tem que amarrar em alguma coisa. E amarrar é nessa questão da prática, né? Que seria a conversação. E aí é que entra esse tripé. Nós temos a questão do vocabulário que você pega, depois você sabe como usa isso dentro de um contexto, dentro da gramática, dentro de um contexto, e aí você entra juntamente com a conversação, que é o que vai fixar esse material que você está aprendendo. Ele vai continuar, ok. Como o Mister falou da questão do tripé, né, pessoal, realmente importantíssimo, né? Sem dúvida. Vamos até tocar mais um pouquinho na sequência. Mas essa questão da numeração que eu estava falando anteriormente, é que aparece lá a lição número 1, né? 1, aí tem um tracinho 3. Quer dizer, frutas, 1, tracinho 3. Isso significa que o 3, o último número, isso significa que vai ter 3 vídeos sobre isso, né? Então, ali é o primeiro de 3 partes, né? Se aparecer lá 1, tracinho, 10, isso significa que aquele assunto vai ser tratado 10 vezes, entendeu? Então, o primeiro significa que é a primeira parte. E o último número que aparece na sequência, depois do tracinho, é a quantidade de vídeo que você vai ter sobre aquele assunto. Então, você pode ter certeza que vídeo não vai faltar, ok? Mas é que, como você deve estar sabendo, nós estamos trabalhando com outras línguas também, né? Inclusive, se você já viu algumas lições, você sabe lá que também tem japonês, né? E também tem chinês, agora nós vamos começar a botar russo. Então a gente está levando todas essas lições de forma igual para que as pessoas consigam saber que se quiser fazer um curso paralelo, ela também vai ter a mesma lição, só que em outra língua, né? Claro que é um pouquinho modificado por causa da cultura, né? Então nós vamos trabalhar essa questão do vocabulário, que é a base principal. Vocês vão ver que as primeiras aulas vão ser sobre vocabulário, que é para dar para vocês esse embasamento aí. Então, nós vamos trabalhar com, por exemplo, profissões, né? Aí aparece lá, número 2, depois um tracinho, depois 10. Isso significa o quê? Que essa vai ser a segunda lição, a segunda aula, vídeo de 10 vídeos que vocês vão ver. Então, realmente, nós estamos pretendendo colocar uma quantidade bastante grande, né, de vídeo, principalmente sobre essa questão aí de... Essa hora que você precisa ter, né? Essa parte, né? Sim, deixa eu... Depois eu vou colocar esse ponto que é importante. Essa parte de gramática é onde nós vamos aprender como estruturar essas estruturas que nós vamos aprender no inglês, né? Como fazer isso? Como dizer, por exemplo, como é que eu vou dizer, por exemplo, se alguém me oferece alguma coisa, eu faço algo para alguém, ou vice-versa, eu digo obrigado, essa pessoa vai me dizer, you're welcome, thank you, you're welcome. Então, na verdade, na cultura do inglês, significa seja bem-vindo, a hora que você precisar, volte, não é? Volte sempre na hora que você precisar. Então não é você é bem-vindo, na verdade. Nós temos que saber como é que é a cultura deles, como é que eles pensam. Isso ajuda bastante também a gente. Então essa questão base cultural de como é feito esse procedimento, de como eles fazem a comunicação, eu acho que também é extremamente importante, né? Então nós temos que trabalhar o quê? Os principais verbos, né, irregulares, como é que eu vou trabalhar, que também está relacionado com a questão da gramática, do vocabulário, aliás. Quais são os principais verbos que se usa no inglês, né, para a gente se comunicar numa base bastante importante para que se tenha esse retorno, essa emissão e esse recebimento de informação. Então, nós temos que trabalhar a questão gramatical apenas naquilo que vai ser necessário para que a gente estruture frases dentro de um contexto para que a gente possa comunicar as informações que nós quisermos colocar e também como receber essas informações.
Não adianta nada a gente ficar só trabalhando, né? Mas vocabulário sozinho também, se a gente não tiver como colocar isso em contextos. Então esse é o ponto principal que nós vamos trabalhar aí. Então o Mada até continua alguns pontos, sabe? Eu vejo que essa questão de vocabulário, precisa até enfatizar um pouquinho mais, porque o vocabulário, como eu estava falando ainda há pouco, né, para não interromper o Mister, que estava falando sobre isso, o vocabulário ele vai ter, por exemplo, né, nós vamos ser ali 1 a 10, né, por exemplo, número 1, depois tracinho 10, mas ainda vai ter depois que vocês vão notar que tem a letra A, né, porque geralmente vai ter a letra A e a letra B, entendeu? Então vocês vão ver que vocês vão ter bastante vocabulário. O que significa a letra A? Quando é a letra A, significa que é um vocabulário bem, só para saber o vocabulário, boas estruturas, né? Ninguém vai saber vocabulário sozinho, né? Porque a gente vê que tem um monte de coisas na internet que é só vocabulário. Aparece batata, aparece frango. Você não vai, o que você vai fazer com isso sozinho, né? Então nós estamos escolhendo colocar o vocabulário, mas dentro de contextos. Né? Você vai aprender a fazer perguntas sobre aquilo, você vai aprender a responder sobre aquilo. Né? Isso que é importante. E, então você vai ter primeiro a parte A, que é aquela introdução, e depois você vai ter o B. Então você vai ter o B também, das mesmas lições, que aí você vai ter conversação, você vai ter um vocabulário mais abrangente, vai ficar uma coisa mais, que exige um pouquinho mais de você, para que você consiga crescer em termos de vocabulário. E sobre a conversação, que é a parte que me compete falar, o Mister depois vai falar sobre, vai falar sobre a questão da experiência, né, que também é necessário ter, mas eu preciso dizer para vocês, pessoal, que a conversação nós vamos fazer 12 níveis também. Nós vamos fazer uma conversação mais abrangente e uma mais simplesinha, para fazer perguntinha em cima. Por exemplo, onde é que fica o banheiro, que horas são, como é aprender a perguntar essas coisas, né? Que horas começa o filme. Então, tudo aquilo que você precisa para se comunicar, dentro de um sistema que a gente viu, você vai aprender. A importância. Né? Depois que eu terminar ali, eu vou dar uma tutorial estrangeira. Eu acho que não precisa enfatizar tanto assim. Né? Eu acho que dá para entender que é um processo sem volta. Hoje, nas pesquisas que foram colocadas, você coloca bem claramente que o Brasil não está tão mal de emprego assim, né? Apesar de não estar também às mil maravilhas, mas um dos problemas que está acontecendo é a qualificação das pessoas, né? As pessoas geralmente não têm qualificação para o trabalho. E uma das coisas que passa por isso é a questão de saber uma língua estrangeira, principalmente o inglês. Vocês sabem que isso é estatístico, né? Se você fizer pesquisa, você vai notar isso. Pessoas que sabem línguas estrangeiras, muito raramente terão problemas de conseguir um trabalho no sistema que nós vivemos hoje, né? Portanto, é importante que vocês saibam disso, principalmente se você souber mais de uma língua. E nesse meu canal, aliás, meu não, nosso, né? Senão vai ficar chateado pensando que eu sei o que estou falando. Nosso canal. Eu acho que é importante que vocês saibam que não tem só o inglês, né? Inglês nós estamos oferecendo aqui no canal, inglês nós estamos oferecendo aqui no canal, também chinês, estamos oferecendo aqui no canal, aulas de japonês, nós já temos aí, estamos oferecendo no canal aulas de japonês, né? Japonês, inglês, chinês e russo, nós vamos começar agora com russo também. E aí, quando tiver possibilidades, né, porque vai depender muito de tempo, essas coisas todas, nós vamos colocar também francês e assim por diante. Portanto, pessoal, vocês vão ter aqui um canal de línguas, né, estrangeiras, que vai, sem dúvida nenhuma, permitir que vocês, dentro de 6 meses, já tenham uma base para se comunicar no idioma que vocês escolherem. Não tenha dúvida sobre isso. Não é? O Mano precisaria fazer mais algumas quando eu perguntar para você já tem uma base de inglês, né? Evidentemente que ninguém pode dizer que não tem, porque a gente está sendo bombardeado de propaganda, essas coisas todas por aí, né? Então, você sabe o que significa the best man? The best man. Se eu perguntar, você vai saber. The best man significa o melhor homem, mas o melhor homem. Mas você imagina num casamento, né? A pessoa está lá, a noiva, um está colocando o anel no dedo do outro, né? Um casamento, aí o padre olha para todo mundo lá na igreja e pergunta: Who is the best man around here? Quem é o melhor homem aqui? Quem é o melhor homem aqui? Você sabe que não fica bem, né? Quem é o melhor homem aqui, né?
Então, essa questão que nós vamos também colocar para vocês, como é que é formada o vocabulário no inglês, né? Porque tem algumas partes, né, que a gente precisa saber que não é aquilo que a gente está vendo ali, não pode ser feita tradução literal, né? Porque the best man, nesse caso, seria padrinho de casamento, né? Então não é o melhor homem. Então isso passa na propaganda, né? Passa lá na tradução às vezes, né? Então é realmente complicado. Por isso que é interessante que você analise, e se você souber aprender bastante inglês, você não vai precisar mais ter a interpretação de outras pessoas, né? Você vai ter a sua própria interpretação. Então, só gostaria de colocar para vocês que o nosso tipo de aula, ele vai ficando bem devagar, de repente você está vendo ali as aulas, pô, mas está fácil aqui, beleza? Sim, sim, vai continuar se você voltar sempre, né, e fazer uma boa base de vocabulário, de gramática e de conversação, porque depois a gente vai aprofundando, a gente vai cada vez aprofundando e a gente gostaria que você acompanhasse esse aprofundamento, tá ok? Então a gente está esperando por vocês, ok? Confiamos no nosso trabalho e espero que vocês confiem na gente. Ok? Se eu aprendi, por que vocês não podem aprender um pouquinho mais inteligente do que no mundo? É só seguir o que a gente está colocando aqui pela experiência que a gente tem e, sem dúvida nenhuma, vamos rumo aos nossos objetivos. Ok? Ok. Thank you very much, okay, for having been here all the time with us, all right? Ok, leve a sério, pessoal, leve a sério. Thank you very much for listening to us, okay?